Nós vamos falar um pouquinho do que oramos hoje. Amém? Gente, última aula do nosso tempo do livro, né, para entender a Bíblia, foi muito bom, muito proveitoso. A gente entendeu assim que questões basilares, né, foram firmadas, fincadas, e isso é estabelecer princípios, né? O nosso objetivo, né, a gente teve uma reunião hoje nossa semana de equipe, foi muito proveitoso assim a gente colocar para fora os nossos objetivos, intenções, propósitos. E o propósito não é a gente ficar dando uma cartilha, né? Não é a gente ficar dando um beabá, mas a gente passar princípios para que cada um tenha capacidade de compreender, estudar, pegar a Bíblia, aguçar a curiosidade, né, o coração e se aprofundar nisso. Então, em tudo que nós formos fazer aqui, vai ter muita informação, vai ter muita palavra, mas o que a gente tem que reter, principalmente, é o princípio, né? Eu vou aplicar isso na minha vida, como eu vou fazer, como é que eu vou pegar essas questões e colocar e adequar em outras situações. Então, é assim que a gente tem caminhado. E hoje o último capítulo é sobre o uso da Bíblia. Deixa eu ver se... Pronto. Então, mês de março, nós começamos com a mensagem da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a interpretação da Bíblia e, hoje, o uso da Bíblia. As mensagens estão sendo gravadas e publicadas lá no YouTube. Então, você vai entrar no YouTube, no canal da Lagoinha Brasília Capital, tem as playlists, e uma das playlists que tem lá é Escola Bíblica Dominical, EBD. Lá você vai entrar, vão ter várias ministrações que nós já fizemos, e eu acho que conseguimos gravar praticamente toda a série desse módulo. E no final a gente já vai anunciar para vocês qual é o nosso próximo tema, vai ser incrível. Então, vamos lá fazer uma pequena revisão, né? O que a gente estudou nesses 2 meses, né? Estudamos alguns aspectos da palavra de Deus, nós entendemos que o propósito da Bíblia, a mensagem da Bíblia, a geografia, né? A história da Bíblia. E a gente começa a entender que a Bíblia não é um livro histórico, ela não é um livro para estar no museu apenas. Tem Bíblias, né, que são assim, fundamentais para a história. A Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro material impresso na imprensa de Gutenberg. A gente tem, eu acho que são 4 exemplares no mundo inteiro, e elas estão expostas em museus, em lugares muito guardados, né, preservados, por causa do valor histórico que aquele material tem. Então, eu sou bibliotecária, então eu me interesso muito por isso, e a gente pôde visitar a Biblioteca do Congresso, que é a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, e lá um dos exemplares está lá. Ela fica num lugar reservado, ela fica dentro de um vidro, a temperatura dela é controlada, a quantidade de luz é controlada, ela não pode ficar o tempo todo aberta na mesma página, então, de vez em quando, eles vão lá, abrem aquela caixinha, mudam ela de página para que a fibra do papel não se desgaste, a gente tem aquele material. Mas aquilo a gente está falando de um item, né? De um exemplar. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, ela não serve para... Eu vou falar isso no próximo slide, né? Ela não é um material de museu, ela não é um material apenas histórico. Ela é o nosso manual de vida. A palavra de Deus não existe para fornecer a resposta para todos os questionamentos humanos, mas ela existe para nos dar paz em todas as coisas. A Bíblia responde tudo? Não vai responder tudo. A gente pega o livro de Jó, eu acho que é o livro que nos aponta mais questionamentos, né? Você sai de Jó, talvez com mais dúvidas do que com respostas. Mas você absorve um princípio. Princípio de quê? Deus é bom. E Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E Ele vai dar um bom propósito para todas as coisas. A palavra de Deus nos aponta o único caminho para agradar a Deus e para a vida eterna, que é Jesus. Jesus não apareceu na Bíblia quando Ele nasceu no Novo Testamento. A Bíblia toda está apontando para a vontade de Deus que se cumpriu em Jesus. E que Ele é o único caminho para que nós alcancemos a salvação e a vida eterna. Então,
a gente vai lembrar algo que a gente falou na primeira aula. Tem tanto tempo que eu achei até que tinha sido um outro módulo. Aí eu estava procurando esse slide. Eu falei, nossa, foi a primeira aula que a gente falou desse assunto do para entender a Bíblia. E fizemos um paralelo sobre a nossa necessidade de beber água e a necessidade de estarmos ali com a palavra de Deus. E algumas dicas para a gente beber água. A água é fundamental, né? É necessária para o nosso organismo. Os nutrientes, a hidratação, né? A gente conhece vários resultados, né? Várias questões que a desidratação pode causar no ser humano. E o ser humano sem água, o que acontece? Ele morre, não tem. Mas isso faz com que a gente sempre se lembre. Se não andar com a garrafinha, né? Gente, é uma negação. O Tiago fala assim, você bebeu água? Hoje, tipo assim, não é agora de manhã, não é daqui a pouco tempo, é tipo hoje e ontem. Eu sou capaz de ficar muito tempo sem beber água, porque eu realmente esqueço. Mas eu sei que é fundamental. Então, eu preciso desenvolver estratégias para que eu faça aquilo que eu preciso fazer. Então, a gente deu algumas dicas. Invista em uma garrafa de água. E do lado, a gente colocou também algumas dicas para a gente ler mais a Bíblia. Então, invista em uma Bíblia de estudo. A gente deu algumas dicas, a gente gosta muito da Bíblia de estudo NVI, tem a NVT também, uma Bíblia muito boa. Uma Bíblia que a gente recomendou, que tem aqui na nossa livraria, é a Bíblia de estudo da Escola Bíblica. Ela é muito rica, tem muito material, então invista nisso. 2, tem uma garrafinha por perto. Tem uma Bíblia por perto. Hoje está fácil, né? Está tudo aqui. Baixa o aplicativo no seu celular, está na fila do banco, está no metrô, está no ônibus, vai lá, lendo a Bíblia. Eu ia para o trabalho de metrô, quando eu trabalhava em São Paulo, e tinha um senhor que trabalhava comigo, que eu encontrava com ele algumas vezes no metrô. Ele era bem senhor, e ele quase não enxergava. Ele tinha, assim, a visão muito turva. Eu encontrei com ele no metrô uma vez, ele estava lendo a Bíblia. Gente, cabia praticamente uma palavra na tela, de tão grande que a letra estava. E ele ia lá, lendo. Eu falei, gente, olha o esforço, olha a dedicação para ele estar lendo a palavra. 3, estabeleça metas de água por períodos. Estabeleça metas de leitura da Bíblia por períodos. Beba água ao acordar e ao se deitar. Leia a Bíblia ao acordar e ao se deitar. No último capítulo, inclusive, o John Stott fala dessa dica. Coma frutas e vegetais que contenham muita água. Escute músicas e ministrações que sejam bíblicas. Coloque alarmes no celular para você lembrar de beber água. Coloque alarme no celular para você lembrar de ler a Bíblia. Tem alguns aplicativos, inclusive, que mandam, né, o devocional, mandam os versículos. E 7, água com gás ou aromatizada pode ser mais atrativa. E você usar uma tradução mais atualizada da Bíblia pode ser também mais atrativo para você. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de começar a ler a Bíblia primeiro. Elas começam lendo de Gênesis. O começo é até interessante, mas daqui a pouco começa a ficar complicado e as pessoas desistem. E também porque pegam uma tradução muito rebuscada. E aí ela tem que pegar a Bíblia e o dicionário. Não pega o dicionário e não entende a Bíblia. E aí desiste também. Então, é bom você pegar uma versão que conecte-se com você, que te esclareça. E as versões que a gente indica é a nova versão internacional, ela é muito boa. E a gente tem ali também a nova Almeida atualizada. Também tem sido muito boa para a gente. Então, fazendo esse paralelo da palavra de Deus com a água, tem Efésios 5, 25 e 26, que diz, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, quando você lembrar de beber água, fala assim, eu li a Bíblia hoje? Lembra de ler a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o uso da Bíblia, a aplicação da Bíblia. Vamos ler lá Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A gente lembra muito desse texto falando sobre construir na rocha e construir na areia. A gente fala que a rocha é Jesus e a areia são as coisas desse mundo. Mas nem sempre a gente se lembra qual é o fundamento que começa esse texto. O fundamento é quem ouve pratica e quem ouve não pratica. Você ouvir a palavra de Deus, frequentar os cultos, ler a Bíblia, fazer seus estudos, mas não colocar isso em prática na sua vida, não vai fazer diferença. Não vai fazer com que no dia mal você seja sustentado. Porque é a prática que faz com que a palavra de Deus comece a operar poder dentro de você. Quero ler com vocês também lá, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Quem está com a Bíblia aí pode abrir. O projeto, não, projeta não, porque vai tirar do slide, né? Quem tiver com a Bíblia aí, abre. Tiago 1, 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu me deparava com esse texto, eu tinha alguma dificuldade de entender qual era a aplicação, né? Qual era o paralelo entre você olhar no espelho e se esquecer e você ouvir a palavra e não praticar. E uma vez eu ouvi uma explicação disso e clareou muito para mim. Quando você escuta algo e você desenvolve algum tipo de entendimento com relação àquilo, mas você não coloca em prática, dentro de você, você acha que você já sabe. Então, você aprendeu sobre álgebra. Você viu ali o professor fazendo e tudo, entendi. Só que você nunca colocou aquilo em prática. E, de repente, você vai fazer uma outra matéria e alguém vai te ensinar álgebra. Você fala, não, isso aí eu já sei, eu já aprendi. E aí você não aprende. De novo, porque você, no seu entendimento, você já sabe. Só que você ainda não sabe. Porque o saber verdadeiro é quando você é capaz de colocar em prática aquilo que você sabe. E quantas vezes a gente aprendeu alguma coisa na escola, principalmente, né, nessa parte de física, matemática, e na hora de aplicar você falou, tá bom, eu sei disso e eu tenho isso, mas agora o que eu faço? Porque é a prática que vai te mostrar que, de fato, você sabe. Com relação à palavra de Deus, você vem aqui e escuta sobre perdão. Você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que dar outra face, porque Jesus ensinou, e se você não perdoar, você não vai ser perdoado, e você aprende todo o beabá. Você tem a oportunidade de perdoar, você não perdoa, você não coloca aquilo em prática. E você vai participar de um outro culto, alguém está falando sobre perdão. Já sei. Você é capaz até de ensinar sobre isso. Você é capaz até de reproduzir tudo aquilo, né, com palavras. Mas você não colocou em prática, então você não sabe. E aí, o que é o negócio de você se olhar no espelho e esquecer? Você acha que sabe, só que, na verdade, você não sabe. E aquela palavra não gerou um fruto dentro do seu coração. E fica muito ruim, vai ficando cada vez pior de você aprender. Porque essa sensação de que você já entendeu vai fazer com que você rejeite a próxima vez que você for exposto a esse conhecimento. Então, qual é o segredo disso? Você receber um conhecimento novo, gente, é batata, pode reparar. Deus te entregou um conhecimento novo. Quase que na mesma semana, você vai ter a oportunidade de colocar ele em prática. Vai acontecer alguma situação na sua vida que aquele conhecimento vai ter sido colocado em prática. E é um momento chave de você acolher, de você, de fato, entender aquilo que Deus está te entregando. A gente vê na vida de Abraão. Abraão era uma pessoa extremamente obediente a Deus. Tudo que Deus falava com Abraão, ele imediatamente, na manhã seguinte, bem cedo, Abraão vai lá e obedece. Então, esse é o segredo para que, de fato, você entenda a palavra de Deus. É você colocá-la em prática. E isso vai fazer com que, quando vierem as tempestades, quando vierem as situações dessa vida, quando vierem os questionamentos, você esteja firmado em um lugar seguro. Não porque você sabe intelectualmente, mas porque você já experimentou.
Romanos fala, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos chama não é para conhecer apenas, é para experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele nos chama para provar. Eu estava falando com o Tiago sobre essa questão das pessoas, às vezes, irem fazer um curso de teologia, começarem a se aprofundar na palavra e se desviarem. Alguém conhece alguma história assim? Da pessoa que fez teologia e virou ateu praticamente? Aí você fica, ai, gente, a pessoa foi estudar sobre Deus e deixou de ser crente. Não era para ser o contrário, mas porque, às vezes, a pessoa fica tão aprofundada no conhecimento e distante das experiências que ela começa a se questionar tudo. E os questionamentos vão afastando ela da fé. Então, a gente precisa não apenas conhecer, mas a gente precisa provar da presença de Deus. Então, como é que é a prática da palavra que eu estava falando? A Bíblia não é um livro de história, ela é um manual. Ah, mas as histórias aconteceram há muito tempo atrás, o que isso tem a ver comigo? Você vai absorver princípios que se aplicam à sua vida hoje. E quando nós somos expostos à palavra de Deus, nós podemos ter duas atitudes. Acolher ela, aceitar ela. 2, rejeitar essa palavra. Quando a gente acolhe a palavra de Deus, a gente se deixa ser moldado por ela, o sofrimento ele é menor. O barro, quando ele ainda está ali, mole, quando ele ainda pode ser moldado, por mais que ele adquira uma forma diferente, não sei se vocês já viram, né, o oleiro, ele de repente amassa, vira tudo de novo e ele consegue moldar com facilidade. Mas quando o barro já está seco, já está rígido, não tem como moldar ele. A única forma que tem é quebrar e fazer de novo. E isso diz muito a respeito de nós. A palavra de Deus, ela pode ser muito agradável, muito fácil, muito prazerosa, ou ela pode ser alguma coisa que vai estar te incomodando, te ficando uma espada ali te incomodando. Isso vai depender de quê? De como você vai aceitar essa palavra. Então, uma vez eu dei um exemplo para o meu filho, peguei uma caneta e uma borracha. Falei, meu filho, se eu precisar dobrar esses dois aqui, qual vai ser mais fácil de dobrar? O maleável ou o rígido? O maleável. Por quê? Ele está disposto a adquirir novos formatos, ele não resiste. Mas se eu tentar dobrar uma caneta, eu só vou conseguir dobrar ela depois que ela quebrar. Então, se a gente resiste à vontade de Deus, resiste à palavra de Deus, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil. Mas se a gente dispõe o nosso coração a obedecer, a acreditar, a aceitar a vontade de Deus, vai ser fácil, vai ser prazeroso, vai ser leve. Então, lá em Salmos fala, e a gente vai ver isso em Hebreus também, retomando esse texto, falando assim, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês. Porque Deus vai cumprir a vontade dEle. Deus vai cumprir a palavra dEle. Mas se você endurecer o seu coração, o sofrimento vai ser seu. Vai ficar mais difícil, vai ficar mais demorado e vai ser mais sofrido. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, abra o seu coração. Se disponha a ser transformado pela palavra de Deus. Amém? E aí eu queria ler com vocês Mateus 13, a parábola do semeador. Eu vou ler só alguns versículos, vocês podem abrir aí. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A semente é boa, a palavra é boa. Não é uma palavra ruim, uma palavra boa que deu fruto. Uma semente ruim e uma semente era boa. Não, toda semente era boa. O problema
Nessa parábola, o problema era o terreno. E o terreno é o quê? É o nosso coração. É a forma como a gente decide acolher essa palavra dentro de nós. E aqui Jesus mostra alguns passos para que essa palavra chegue nesse momento de dar fruto e muito fruto. Primeiro, você precisa ouvir a palavra. Você precisa estar exposto a ela. Você precisa estar atento àquilo que está sendo falado. A gente fala muito de uma diferença que tem entre o ouvir e o escutar. O ouvir, ele é uma escuta atenta. Ele é uma escuta com o seu coração. Não é só uma mensagem que está chegando. É uma coisa que você parou tudo para ouvir o que está sendo dito. Então, em primeiro lugar, ouvir. Isso é para todos. Segundo lugar, compreender, assimilar. Se você escuta, se você ouve a palavra, mas você não assimila aquilo, você não compreende. E o fato de não compreender não quer dizer assim, que pena, uns entendem, outros não. Não, quando você não compreende, você vai atrás para compreender. Espera aí, não entendi isso. O que isso quer dizer? O que isso está falando? Você não compreende, você logo esquece. O maligno vem, come aquela semente e você vai esquecer dessa palavra que você ouviu. Você precisa ouvir. Segundo, compreender. Mas eu não entendi. Então, vai atrás para entender. Vai atrás para compreender o que aquilo está falando. Terceiro, você precisa fazer com que aquilo crie uma raiz no seu coração. É o acolher, você abraçar aquela mensagem. Falar assim, eu ouvi, eu entendi e eu quero isso para mim. Eu quero que isso fique na minha vida. E terceiro lugar, dar fruto. Esse é o plano completo de Deus. A gente vai ter a palavra no nosso coração e vai ter a vontade de Deus sendo cumprida em nós quando a gente seguir isso ao ponto da palavra que nós ouvimos dar fruto. E que frutos são esses? É a nossa prática. A gente conseguir colocar em prática e fazer com que essa palavra se multiplique na vida de outras pessoas em outras ocasiões. Amém? Agora o Tiago vai vir falar aqui sobre as marcas de um praticante da palavra. Bom dia, queridos. A gente vai continuar aqui falando sobre as marcas. No livro do John Stott, ele fala de 5 marcas que um praticante da palavra tem. A gente já viu aqui que a gente tem que ser praticante da palavra e não apenas ouvintes. E algumas traduções falam, enganando-se a si mesmo com falsos discursos. E quando fala do espelho, é interessante que quando você olha para o espelho, você consegue ver o que está certo e o que está errado. Você consegue ver se a maquiagem borrou, se o cabelo está despenteado, se está com alguma espinha, beleza. Mas se você não toma uma providência em relação àquilo, quando você sai, você já não tem mais tanta noção do que aconteceu. E uma pessoa, quando ela está sendo exposta à palavra de Deus, ela muitas vezes é iluminada e até confrontada. Opa, realmente tem que melhorar isso, isso aqui eu não sabia. Só que se ela não coloca em prática, ela não vai conseguir reproduzir isso mais para frente. Por isso que ouvir e obedecer tem que ser assim. Você escutou, você tem que colocar em prática. Porque senão você vai prorrogando cada vez mais seu tempo de exposição à palavra e diminuindo a prática. E isso não vai frutificar. E esses aqui são 5 pontos de um verdadeiro praticante da palavra, que é adoração, arrependimento, fé, obediência e testemunho. A gente vai começar aqui pela adoração. É impossível adorar sem ter o conhecimento da verdade. Nós não podemos adorar um Deus que nós não conhecemos de verdade. E como que nós conhecemos a Deus? Só pela palavra. Eu vi uma analogia interessante, que é o seguinte, parece até um pouco o mito da caverna. Uma pessoa está no local, ela nunca viu nada, um local escuro, e de repente tem uma fresta, e nessa fresta tem a luz. Ela vai lá, a partir daquela luz, ela consegue ver o que está do mundo fora. Aquela fresta, aquela luz, é a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que a gente consegue ver a luz e consegue enxergar o que está fora da nossa escuridão. Se não conhecermos a Deus, não sabemos que tipo de adoração Ele deseja. Que acompanha o pastor André Valadão? Só para ver aqui. Maioria. Já viu as caixinhas de pergunta, né? Qual que é a pergunta que mais fazem para ele? E que ele não responde? Tatuagem.
Tatuagem, gente. Vou fazer o que o André Valadão não fez. Tatuagem é pecado? Não vou entrar por esse caminho. Se ele não entrou, também não vou nesse caminho. Mas, por exemplo, Deus mandou que a gente tatuasse o nosso corpo para adorá-lo? Então, uma pessoa que faz uma tatuagem pensando em adorar a Deus, você vê, é assim que Deus quer ser adorado? Não estou entrando se pode, não pode, convém, não convém, é outra coisa. Mas é uma forma de adoração, conforme a palavra de Deus? Não vou entrar no certo e errado. Vou seguir, vou na sombra do pastor André, né? Ele já está há mais tempo nessa, então não vale a pena entrar em algumas bolas divididas. Mas, é colocar o bichinho assim, né? Mas isso não é uma forma de adoração que a gente vê na palavra de Deus. Até a gente ver que os povos cananeus que rodeavam Israel marcavam o seu próprio corpo em adoração, em homenagem até aos mortos. Mas a gente não vê ninguém do povo de Israel, nem os apóstolos, nem nenhum cristão marcando seu corpo para adorar a Deus. Porque a nossa marca está no nosso espírito. Amém? A nossa marca de Cristo está aqui dentro. As marcas que Paulo tinha, as tatuagens, eram dos açoites que ele levava. E aí ficava marcado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É só para a gente saber como adorar a Deus. Porque às vezes uma pessoa com boa intenção quer adorar a Deus, quer fazer uma homenagem, porque ela fazia essa homenagem quando estava no mundo. Poxa, quando eu estava no mundo, eu pichava o meu corpo para fazer isso, agora eu vou fazer para Deus. Ok, você pode até fazer ou não fazer, aí cada um vai com a sua consciência. Mas não é algo que Deus exige, não é algo que Deus espera como adoração. Porque a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Amém? Pelas Escrituras aprendemos quem adorar e como adorar. Vocês vão lembrar aqui da mulher samaritana. Jesus chegou para conversar com a mulher samaritana e começou a desenvolver um assunto. Aí a mulher falou assim, olha, eu vejo que você é profeta. Aí ela falou assim, me diz uma coisa aí. Os judeus falam que o local de adoração é Jerusalém. Mas os nossos pais samaritanos adoravam nesse monte. E aí, o que é certo? Jesus falou o seguinte, olha, é chegada a hora em que você não vai adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a adoração que Deus quer da gente. Uma adoração íntima, uma adoração espiritual. E claro que ela vai se expressar através do nosso corpo. Porque tudo que nós fazemos, nosso espírito vai se expressar através do corpo. Amém? Seu espírito não vai levantar a mão. Quem vai levantar a mão é o seu corpo. Então está tudo interligado. E a verdadeira adoração é uma reação à verdade. Quando você é exposto à verdade, ao conhecimento de Deus, você adora. É impossível você não adorar quando você é exposto à verdade. As pessoas às vezes falam assim, porque às vezes é difícil adorar, às vezes não estou com vontade. Gente, na Bíblia, mostra endemoniado adorando a Deus. O endemoniado chegou, viu Jesus, se prostrou diante de Jesus e começou a adorá-lo. Então a adoração é uma coisa que é uma expressão natural sua. Você tem que adorar porque é algo que está dentro de você. Tem um desejo aqui dentro por adorar, então você tem que se expressar. A adoração tem a ver com expressão. Uma outra marca que a gente vê aqui é arrependimento. Aleluia. Pronto, arrependimento. A palavra de Deus é um espelho que mostra o nosso pecado. O arrependimento faz com que a gente olhe para dentro e vê que não tem solução. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente vê o perdão dos nossos pecados. Ninguém vai ter fé olhando para dentro, você só vai ter fé olhando para Jesus. E às vezes quando a gente é confrontado com o nosso pecado, vem uma vergonha, vem uma tristeza, supere isso. Olhe para Jesus. Confesse e abandone o pecado. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que a igreja da Galácia, ela começou, estava um avivamento, de repente começou a retroceder. E Paulo falou o seguinte, vocês andavam bem. Quem os enganou? Quem os fez retroceder? Vocês começaram no Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne. E às vezes a gente substitui a vida com Deus, a vida de arrependimento, por um monte de regras. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e a gente perde a essência. A gente começa a viver por regras e não pelo Espírito. O Espírito Santo vai te mostrar o que convém e o que não convém.
E às vezes a gente quer uma cartilha de regras, ó, não pode isso, não pode aquilo, e nem, às vezes, lista de pecado. Quem aqui já viu aquelas listas de pecado que às vezes tem às vezes alguns cultos específicos faz isso, né? Aí tem um monte de lista de pecado, você bate o olho e diz, mas isso aqui é pecado mesmo? Às vezes você fica até na dúvida, né? Ah, eu já fiz isso, mas não sabia que isso era pecado. E quando você olha na Bíblia, você também fica na dúvida, porque você não vê aquilo escrito na Bíblia como pecado. É importante a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo para a gente não viver só com base de regras. A gente vai recomendar para vocês lerem essa semana o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses estava tratando com uma igreja que estava vivendo com base em regras. Não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Mas isso era fraco para conter os impulsos da carne, não consegue. Porque para conter os impulsos da carne tem que ser oração, tem que ser jejum, tem que ser leitura da palavra, prática da palavra. Você pode ter um monte de regras que você não pode fazer. Uma hora você vai esquecer aquela cartilha de regras e você vai fazer quando ninguém estiver vendo. Porque não está aqui dentro, não está sendo gerado no Espírito. Então a gente não deve ser guiado por regras. A lei dos mandamentos falava um monte de não pode. O povo obedecia? Não. Pelo contrário, despertava o desejo para fazer. Mas não pode, por que não pode? Quando a gente vê o relato do Jardim do Éden, é impressionante, gente. Porque você vê, estava lá Adão e Eva, num jardim perfeito, um jardim, um pomar, tudo de bom e do melhor, não tinha nada errado, não tinha tédio, não tinha cansaço, acho que não tinha nem como furar o dedo, né? Porque a terra não produzia espinhos, então não tinha nem como se cortar. Não tinha como você se sentir mal naquele lugar. Tinha uma regra: não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela vai te matar. Tinha uma regra que falou assim, ó, não come porque ela te faz mal. Aí, de repente, foi lá, foi conversar com a serpente, aí olhou e falou assim, poxa, realmente, essa árvore é bonita, é desejável, mas todas eram. Não tinha árvore feia naquele jardim. Mas você vê, o mandamento acaba despertando uma curiosidade. Por isso que os mandamentos no Novo Testamento não são negativos, de não, não, não. São positivos. Ame a teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Não são mais mandamentos de proibição, são mandamentos de ordem. Agora você faz. E se você fizer isso, os não já vão estar cumpridos. Porque quem ama a Deus não vai estar adorando outros ídolos, não vai estar profanando o nome dele. Quem ama o próximo não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir. Entenderam? Se você cumpre os mandamentos positivos, os negativos estão cumpridos também. Mudar a forma de enxergar o pecado. O pastor André Valadão falou essa semana. As pessoas têm dado ao pecado outros nomes, problema, dificuldade. Gente, pecado é pecado. Solução para o pecado é o sangue de Jesus. Não tem outra solução. Psicologia pode ajudar em muitas coisas, uma mentoria pode ajudar em muitas coisas, mas pecado só o sangue de Jesus. Só arrependimento, confissão e abandono. E quebrantamento e purificação. Em algumas vezes as lágrimas vão ter que correr dos nossos olhos. Algumas vezes a gente vai ter que olhar para dentro e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E Ele vai ter. A palavra de Deus fala o seguinte, que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não desprezará. Se você se humilha diante de Deus, Ele sempre te levanta. Jesus não quebra a cana rachada e não apaga o pavio fumegante. Ele sempre te joga para cima. Então a palavra de Deus sempre vai te jogar para cima. Toda vez que você estiver olhando para baixo na fossa, Jesus vai te levantar. Ele falou, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O fardo dele é leve e o jugo é suave. Amém? O que o pastor Márcio Valadão fala é o seguinte, o que cansa é o pecado. Porque o pecado desgasta. Mas a obra de Deus não cansa. Quando você está fazendo a obra de Deus do jeito que Deus quer, você não vai se cansar, você vai ter alegria. Você vai ver o fruto, você vai ficar transbordante de alegria por estar vendo outras pessoas sendo alcançadas e sendo abençoadas com a palavra de Deus. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. E fé não é um esforço para você crer. Às vezes a gente acha que fé é aquela coisa, vou me esforçar. Fé tem a ver com descanso. Quando você crê, você descansa. A verdadeira fé descansa na palavra de Deus.
Às vezes a pessoa fica naquele negócio, eu vou declarar 250 mil vezes a palavra, que ela vai acontecer, vai acontecer. A fé tem a ver com você confiar. Eu sei que Deus vai fazer, e pronto. Não sei como, mas vai fazer. E você descansa na palavra dele. E a fé é sempre fundamentada no conhecimento. A fé não pode ser fundamentada em superstições, amuletos, crendices. Tudo isso daí tem uma aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. A fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo. Então, você não precisa de coisa para crer. Você não precisa de um amuleto para crer. Na Idade Média, eles vendiam não sei quantos amuletos, pessoal. Olha só, isso daqui é uma lasca da cruz de Cristo. O pessoal fala que se juntasse todos os pedacinhos dessas lascas da cruz de Cristo, dá para fazer a Arca de Noé. Isso daqui é a água do Rio Jordão. Gente, nada disso. Nosso poder está na palavra de Deus. Nosso poder está em crer num Deus invisível. Quando Deus apareceu para Moisés, ele chegou o seguinte, né? Ele falou assim, olha, quando eu estava lá no monte, vocês não viram forma alguma. Então você não tem que fazer forma de nada, nem do que está no céu, na terra e embaixo da terra para me adorar. Nós temos que crer num Deus invisível que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós temos que investir tempo e recurso ouvindo para crer, porque a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Cristo. Quanto mais a gente escuta a palavra, mais a gente crê. E quando você vai se inundando da palavra, você vai absorvendo, vai crescendo. A fé vai aumentando. Você começa a crer para coisas maiores. E você precisa estar criando um ambiente de fé. Por exemplo, outra coisa também, falar aqui música do mundo. Hoje eu estou só indo nas bolas divididas, né? Música do mundo em si é pecado? Não, não é. Em alguns casos pode não ser prudente, e em alguns casos pode ser pecado sim. Tem umas músicas que, misericórdia, não dá. Mas todas, não. Não dá para dizer que todas as músicas que não são feitas por um cristão são pecado. Não tem base bíblica para isso. Agora, vai muito do seu propósito. Você está querendo ser um adorador, você está querendo ser uma pessoa que crê mais, está querendo ser uma pessoa que vai mais longe, que prega a palavra, que supera os seus vícios, que supera as suas limitações. O que você escuta vai influenciar o que você faz. Então, quanto mais você ouvir da palavra de Deus, quanto mais você adorar a Deus, mais próximo você vai estar de Deus, mais você vai conseguir fazer no reino. Amém? Entenderam? É importante a gente ter esses princípios, gente. Porque senão a gente coloca a regra pode, não pode, aí uma hora a gente vê assim, mas por que não pode? A pessoa descobre que não pode, então começa a fazer tudo. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes tem até uma boa intenção em colocar uma restrição. Desde que você explique, em alguns casos realmente tem. Mas tem outros que a gente tem que explicar o porquê. Qual que é o propósito seu na vida? Você quer ser um cristão melhor? Não vai ser ouvindo qualquer coisa que vai te levar para isso. Entenderam? Aí a Natália achou esse... Alguém conhece esse rapaz aqui? Ela achou esse cara aí no Instagram. O que as pessoas acham que eu estou ouvindo quando eu estou na academia? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu coloco também, né? A gente está pegando algumas aulas, alguns cursos que eu estou fazendo. Aí eu coloco, não tem que ver o visual, é mais o áudio, escuto e pronto, estou lá. Aí de repente eu paro assim, tem vezes assim, quase escorreu uma lágrima assim, no meio da academia. Aí eu suei o olho aqui. E você vai, porque o ambiente, você tem uma influência sobre ele. Você tem uma influência sobre o que você vai ouvir. Você está num ambiente, sei lá, está numa academia. O que você vai ouvir, você não precisa ouvir a música que está tocando lá na academia. Você escolhe a sua música, coloca no fone e pronto. Acabou. Sabe? Então, às vezes, você está no seu trabalho. Você tem um trabalho, você não precisa conversar com ninguém e tudo. Você, sei lá, vai fazer um parecer, alguma coisa assim. Coloca uma música, ou então coloca uma música ambiente, ou então coloca uma pregação. Se talvez você não precise se concentrar tanto no que você vai fazer. Você faz isso.
Busque ocasião para você estar mais próximo de Deus. Faça isso intencionalmente. Uma outra característica é a obediência. João 14,15, Jesus falou o seguinte: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Um sinal de amor a Deus é a obediência. Não existe amor a Deus desconectado da obediência. Para falar a verdade, amar a Deus é sinônimo de obedecer a Deus. Quando você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Um fruto do seu amor a Deus é você obedecer. Então está conectado. Andar em santidade é andar em obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te conduzir nos caminhos de Deus. E o caminho de Deus é santo. Sejam santos porque eu sou santo. E colocar o conhecimento em prática. Essa é a parte que muitas vezes as pessoas mais questionam quando estão falando de algum cristão. Que às vezes é uma pessoa que tem um discurso bom, mas às vezes a prática não está conectada. Um cristão, alguém que anda com Cristo, que está querendo agradar a Deus, é uma pessoa que tem que ser boa com a outra. É uma pessoa que tem que buscar ser agradável, buscar auxiliar a pessoa que está ao seu redor. Quando a gente vê a parábola do samaritano, do bom samaritano, a pergunta foi: quem foi o próximo? Aquele que exerceu misericórdia. Então você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Você se colocar para servir a outras pessoas. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade em alguma coisa. Posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te servir? Fazer isso, porque isso são sementes que você vai plantar e aquela pessoa pode se interessar pela palavra de Deus por causa das suas atitudes. Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Fala, de que adianta você dizer que tem fé se você não tiver obras que sejam coerentes com a sua fé? Essa fé pode salvar? E vai mostrando vários casos de pessoas que mostraram a fé por meio das obras. Então, é por meio das nossas obras que as pessoas vão conhecer a nossa fé. Então, as pessoas vão saber em quem você crê pelo que você faz no seu dia a dia. E fala de retidão social, fala da gente estar auxiliando as pessoas que não têm condição. Às vezes, você precisa ajudar uma pessoa, prestar um serviço para ela, ou então, não sei, ajudar ela com algum mantimento. Tem várias oportunidades que aparecem para a gente todo dia. É importante que isso faça parte da nossa vida. Para o judeu era muito importante a questão da esmola. É algo assim, para o judeu realmente praticante, dar esmola, ajudar as pessoas é um mandamento. Só que o judeu, ele faz a coisa pela regra, muitas vezes, sem entender o princípio, né? Então, olha, você pode estar com raiva da pessoa, você pode até xingar a pessoa, mas tem que dar. E não é isso que Jesus espera de nós, né? A gente tem que fazer de bom grado, com o coração alegre. O judeu não, ele pode até não gostar, mas ele vai dar. Então a gente tem que ter um coração bom e ter as atitudes boas também. Passando aqui para o próximo ponto, testemunho. Uma coisa vai juntando na outra, né? E é o próximo slide até. A verdade não pode ser escondida ou monopolizada. Você está recebendo a palavra de Deus, é para você e é para o próximo. Nada que Deus está fazendo na sua vida é para parar em você. A Bíblia sempre compara a nossa vida com um rio. Então, o rio, a água passa e continua. Então, da mesma forma que você é abençoado, outras pessoas têm que ser abençoadas por aquilo que tem na sua vida. Deus está colocando muitas coisas para você para que você seja útil para muitas pessoas. A quem muito é dado, muito é confiado. E tem muitas pessoas aqui que têm muitos talentos, muitas habilidades, e isso tem que servir a outras pessoas. Algumas vezes Deus está te chamando para fazer algumas coisas, para servir outras pessoas, e você às vezes está reticente: será que é para mim? Será que eu dou conta? Gente, você dá um passo, quem vai te capacitar é o Senhor. Então você vai, que Deus vai abrir as portas para você. Só que a disposição é algo que a gente oferta para Deus. A sua disposição é uma coisa que Deus não vai colocar dentro de você. Você vai, Senhor, eis-me aqui. Em hebraico é hinemi, que a história do povo de Israel é hinemi, os homens que falaram eis-me aqui. Você vai ver, Abraão falou eis-me aqui, Moisés falou eis-me aqui, Davi se colocou à disposição, falou eis-me aqui para matar esse gigante. Os grandes homens de Deus foram pessoas simples, de tudo quanto é tipo de origem, que falaram eis-me aqui, Senhor, eu estou à disposição. E são essas pessoas que Deus usa, as pessoas que se dispõem para Ele. E outra, o Cristo pessoal que a gente conheceu por experiência, ele é o mesmo Cristo da história, que andou lá pela região de Israel, que é o Cristo que os apóstolos ensinaram. Não existe outro Cristo.
Então, seu testemunho pessoal tem que estar alinhado com o Cristo da história e com o Cristo que está na palavra de Deus, porque só tem um. Não pode ter divergência. Toda coisa que você fala de Jesus tem que ser o Jesus da Bíblia. Ah, porque para mim Jesus é isso. Não, para mim Jesus é esse, é o Jesus que fez na história e o Jesus que está na palavra. É o mesmo Jesus. Não existe incoerência em Jesus. Então, toda vez que você for pregar, não dá apenas para você contar a sua história, você parte dela, mas você tem que desembocar na palavra de Deus. E aqui é o próximo passo. A Escritura aponta para o testemunho e o testemunho tem que apontar para a Escritura. Tem que ser os dois. Não dá para ser só a sua experiência com Deus. É a sua experiência com Deus que tem base na palavra e a palavra funciona para todas as pessoas. O que Deus fez por mim, pode fazer por você também. Essa é a forma da gente evangelizar. O Jesus que fez na minha vida vai fazer na sua porque está escrito e eu crio na palavra, e se você crer também vai acontecer. Amém? E pregar o evangelho e fazer discípulos. Às vezes é tomando um café. Às vezes pensa assim, quando eu estiver com o microfone lá na frente pregando. Não, é tomando um café com uma pessoa no seu trabalho. Às vezes uma pessoa furou o pneu, você vai lá, ajuda a trocar o pneu da pessoa e fala de Jesus para ela. Tem oportunidades diversas. Pregar o evangelho não é uma coisa para cruzadas evangelísticas ou coisas assim, muito grandes que a gente pensa. Sempre começa pequeno. Então pregue o evangelho para quem está do seu lado, alguém da sua família, uma pessoa que você vai dar um feliz aniversário, você dá uma palavra de Deus para ela. Pregue o evangelho e fazer discípulo de Cristo. A gente está ensinando as pessoas a serem parecidas com Jesus. Ensinar, olha, é assim que Jesus faz, é isso que a palavra ensina, e as pessoas vão querer saber. E o resuminho é isso aqui, né? A revelação aponta para a adoração, as advertências que a gente vê na palavra apontam para o arrependimento, as promessas de Deus apontam para a fé, geram fé no nosso coração, os mandamentos geram obediência e a verdade de Deus gera o testemunho. É assim que tem que ser a nossa caminhada cristã. Quando a gente está falando da aplicação da palavra de Deus, tem que ser uma coisa muito prática, tem que ser uma coisa muito visível. Tem que ter cor, tem que ter momento, tem que ter som. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que se lembrar de Jesus. Não porque você é perfeito, porque você não é, assim como eu não sou. Mas as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Tem que ver uma pessoa que decidiu andar de uma forma diferente. E isso vai despertar nelas um desejo para conhecer o Deus que está na sua vida. É uma responsabilidade, mas é um privilégio. É um privilégio enorme. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito, escolheu você para carregar a presença dEle. Escolheu a mim e a você, vasos de barro, para carregar a gloriosa presença dEle, onde quer que a gente esteja. Você é um representante do reino de Deus onde você está. Na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. A primeira Bíblia que as pessoas vão ter contato é você, a palavra de Deus na sua vida. Boa parte das pessoas no Brasil tem alguma Bíblia em algum canto da sua casa. Eu contei aqui um caso de um primo meu, que eu fui falar para ele da palavra de Deus. Eu falei assim, você acredita na palavra de Deus? Eu falei, eu acredito muito na palavra de Deus. Eu acredito tanto na palavra de Deus que no meu carro tem duas. Tem um no porta-luva para guardar a frente e uma no porta-mala para guardar a traseira. Amuleto. É a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, em qualquer canto. É um amuleto. Não funciona. A palavra de Deus é um livro que é para a gente conhecer e viver. A gente vai conhecer Deus pela nossa experiência e pelo conhecimento da palavra. Tem que juntar os dois. As pessoas têm Bíblia, mas as pessoas não têm interesse em ler a Bíblia, porque às vezes não sabe por onde começar, não entende o contexto. Tudo isso aqui que a gente falou nessas últimas 8 aulas, nesses 2 meses, são ferramentas para a gente aprender a ler a Bíblia. Agora que você tem isso, outras pessoas vão começar a ter um interesse pelo que você vai falar. A forma como você vai mastigar a palavra de Deus para outras pessoas entenderem. A palavra de Deus pode parecer ser muito difícil no primeiro momento? Sim, pode. Mas quando você tem as ferramentas, você começa a ler e pede a iluminação do Espírito Santo, você vai começar a traduzir coisas que pareciam muito difíceis para a vida prática das pessoas. E isso vai despertar interesse. A Bíblia tem soluções para hoje. Um livro foi escrito, algumas passagens há mais de 3.000 anos atrás, tem soluções para hoje, para os problemas reais. Porque o ser humano é a mesma coisa desde sempre. Os problemas do ser humano são os mesmos. Você vê, os problemas que tinha lá atrás, no Antigo Testamento, são os mesmos que as pessoas tinham hoje. É disputa por poder, por dinheiro, relacionamentos errados, mentira. É a mesma coisa. O ser humano não mudou.
A estrutura do ser humano é a mesma, passam as eras, muda a tecnologia, mas a essência do ser humano é a mesma. E a Bíblia tem solução para o ser humano. A Bíblia mostra o caminho. E, aproveitando aqui, vamos fazer o anúncio? Aproveitando aqui, ligando, o quê? Do próximo. Aproveitando isso, nós vamos começar um tema que vai ser maravilhoso, gente. A Natália vai falar um pouquinho aqui. Já falamos da palavra e para nós não cairmos no engano, nós precisamos saber a verdade. Muitas vezes a gente se preocupa muito em falar do que é errado para que as pessoas não caiam, né? A gente vê, às vezes sai uma propaganda que está fazendo apologia, aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente não considera que é certo. Aí a gente pega essa propaganda. Quem lembra da história do Burger King? Alguém lembra de uma propaganda? Eu nem lembro mais qual era a propaganda, mas enfim, tem uma situação aí do Burger King, uma propaganda. Aí os crentes vão lá e divulgam o Burger King mais do que ele conseguiria sozinho. Olha que absurdo. E pai. E isso, gente, a internet falem mal, mas falem de mim. Quer saber o que está falando? Quer saber o que está sendo falado? E aí o Burger King vai lá nos campos de busca, ó, pai. Se você for atrás, vasculhar, pesquisar essa história, eu estava fazendo, inclusive, um curso de pesquisa, e a gente vê essas coisas, né, da busca, como a busca aguça a internet. Se você entrar e ver o dia que viralizou essa questão de falar mal da propaganda, e entrar como é que fala? É bolsa? Na bolsa lá de valores do Burger King, você vai ver o quanto que a empresa foi valorizada naquele dia. Então, ao invés da gente estar apontando para o erro, né, a gente está fazendo com que ele cresça. Falou, opa, então vamos só fazer coisa polêmica, porque aí a gente vai crescer. E Jesus nos ensina a mostrar a luz e não as trevas, né? Porque se você colocar luz nas trevas, as trevas vão desaparecer. E muitas pessoas têm caído no engano porque não conhecem a verdade. Então, a Bíblia também fala, né, do que é falso. Fala de falsos profetas, de falsos pastores, de falsas profecias. Fala de verdadeiros adoradores. Então, se a gente fala de verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. Então, pensando em tudo isso e na nossa necessidade de, nesse tempo de tantas informações, saber o que é verdadeiro e saber o que é falso, a partir da semana que vem, nós vamos começar uma série que é Good News ou Fake News. Good News são uma boa notícia, né? Boas novas. Então, a gente vai falar, isso é boas novas ou isso aí é falsidade, fake news? Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar trabalhando isso. A nossa atividade é ler o livro de Colossenses. Para a semana que vem, o livro de Colossenses é bem curtinho, dá tempo da gente ler para a semana que vem. E essa é a nossa indicação de livro para as próximas semanas. Não vamos fazer como fizemos para entender a Bíblia, que a gente trabalhou capítulo por capítulo. Ao longo das aulas também a gente vai indicar outras literaturas, né, outras bibliografias que vocês podem estar pesquisando, mas a princípio, Assim Diz o Senhor, do John Bevere. Esse é um livro que fala como saber reconhecer a verdadeira e a falsa profecia. Porque a palavra de Deus fala, não desprezem as profecias. Analisem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, toda profecia tem que passar por um filtro. Toda profecia de qualquer profeta tem que passar por um filtro. E o filtro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra quais são os frutos que tem, o que é verdadeiro e é falso. Então, nós vamos estar falando do evangelho e do falso evangelho, da profecia e da falsa profecia, do ensino e do falso ensino. Enfim, a gente vai falar de um monte de coisa aí. Amém? Vamos colocar de pé. Todo mundo vai ficar para o culto? Quem vai ficar para o culto? Levanta a mão. Na hora do culto, estou até falando baixo, na hora do culto vai passar o Lagoinha News, a gente vai anunciar o tema da semana que vem. E vai estar lá, né? Good News ou Fake News. E a gente fez tipo um quiz para apresentar. Então, vai fazer a pergunta e vai perguntar Good News ou Fake News? Vocês deem a opinião de vocês, ok? Vai fazer a pergunta, vai ter um tempinho para responder, e isso vai motivar a igreja e trazer a atenção. E depois, no final, domingo à noite, o pastor até falou, né, que anuncia o Legacy, o povo, uhul!
anuncia o Rockets, uhul. Aí foi EBD. Aí o pastor gritou, né? Uhul. Ele falou, cadê? Eu falei, o povo vem de manhã na EBD, não vem à noite. Então, hoje, eu quero ver vocês ali, ó, motivando a igreja para estar aqui a partir da semana que vem. Glória a Deus. Feche os olhos. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa trajetória que nós percorremos na Tua Palavra, para entender a Tua Palavra melhor e sermos filhos que Te adoram em espírito e verdade, filhos que expressam o Pai como Ele merece ser expressado. Senhor, cada pessoa aqui cresça, Senhor, rompa em todas as áreas, Senhor, prospere de todas as formas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada pessoa aqui. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, esteja nos conduzindo nesse momento de adoração, de louvor ao Teu nome e que ache em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que é derramada sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.